É com muita satisfação que eu estou aqui hoje, agradeço a oportunidade. Nós vamos aqui discorrer esse assunto, o amor extremo de uma mãe. Mas primeiro, nós vamos saber, através da Bíblia, como as mães eram instruídas por Deus para tomar conta dos seus filhos. Então, nós temos a experiência do nascimento de Sansão, não é isso? E de vários, mas eu peguei esse aqui como um exemplo, que quando o anjo apareceu para a mãe de Sansão, que não tem um nome, né, só do pai, que é Manoá, chegou para aquela mulher e disse: você vai ter um filho. Né? Imagine a alegria daquela mulher, né? Imagine como ela se sentiu alegre de gerar no ventre, né, uma descendência. Mas aquele anjo disse para ela: olha, mas você tem que fazer algum regime, você não pode somente ter um filho e ficar comendo qualquer coisa, não é isso? Deus passou para ela, Deus como nutricionista passou a dieta para aquela mulher, não é isso? Passou dizendo: olha, você não pode beber bebida forte, por exemplo, não beba vinho, né? Você não deve beber, por quê? Porque isso pode afetar o que? A saúde da criança. E hoje, irmão, nós vimos totalmente o contrário. Mães grávidas ingerindo o que? Bebidas alcoólicas, drogas, fumo, né? E afeta a criança no nascimento. Então, eu uma vez estava trabalhando, vendendo livro lá em Minas Novas. Então aquele professor Elias Mural foi fazer uma palestra sobre drogas, sobre fumo. Então eu fui lá ver também. E ele comentou que uma certa mãe estava grávida. Então ela era usuária de droga. E quando a criança nasceu com aquela tendência, e já de criancinha, ela ficava chorando. E quando foi descobrir, estava sentindo falta do entorpecente no corpo. Está vendo como que é perigoso? É por isso que Deus, na sua infinita bondade e inteligência, Deus passou para aquela mulher: olha, não beba isso, não coma isso, não é isso? Porque isso pode fazer mal para a sua criança. Outra coisa importante também, aquela mãe, o pai, falou: mulher, mas aquele anjo apareceu, o que ele falou? Não, só deu um regime aqui, eu não posso comer isso, eu não posso beber vinho, bebida, etc. Mas mulher, você não perguntou outra coisa? Não. Quando ele aparecer novamente, você pergunte qual é o modo de viver da criança. Veja que importante, irmão, também. Ele se preocupou também: olha, como que eu vou criar essa criança para Deus? Ele não passou nada disso. Então, quando ele aparecer novamente, peça que ele ensine para nós como vamos cuidar, que nós nunca tivemos filho. Esse é o primeiro, não é isso? Então ele se preocupou do modo de educação da criança. É por isso que o texto foi lido: olha, instrui a criança no caminho que, quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, olha, hoje está totalmente, nós vemos hoje o contrário na sociedade, vemos também na igreja, filhos desrespeitando o 5º mandamento. Aí na igreja de criança, adolescente já começa a dar problema para os pais, e já começa o quê? Se desviando o quê? Do caminho correto. Certo? Por quê? Faltou alguma coisa de ensinamento. Errou. Todos nós temos falhas. E também dá muito trabalho. Os pais ficam preocupados, né? O que eu posso fazer com essa criança? O que eu posso fazer com esse adolescente? Mas tem que fazer como Manoá, né? O Senhor, olha, me ensina como eu vou fazer, como que eu vou cuidar desse menino, dessa menina, está me dando problemas. O que eu errei? O que eu posso fazer para reparar este erro? E muitos se desviam, vai longe e nunca mais volta. Se desviou do caminho. Houve falhas, né, irmãos? Várias mães
já passou nos jornais, já lemos, que ela foi ao extremo, por causa que a criança, o adolescente, estava indo para o caminho errado, para as drogas. Muitas acorrentavam a criança com a corrente ao pé da mesa, a cama, e a criança ficava lá sofrendo. Foi o único meio que ela conseguiu para livrar a criança daquele problema. Acorrentou o menino ali. E muitas segura o filho, por favor, não vá. E ele vai indo. Esses dias passados morreu aí um vocalista, né, de uma banda, morreu de overdose, né? Desde adolescente usando droga, e a ex-mulher dele falou, olha, eu tentei, eu falava para ele, olha, sai dessa vida, ele não conseguia sair, acabou nesse problema. Então, irmãos, são isso que acontece na vida hoje, mas se nós não tivermos cuidado, afeta-nos na nossa igreja, nos nossos filhos. Então é por isso que o sábio Salomão diz, olha, você deve ensinar esta criança no caminho que ele deve andar, para quando ele for velho, quando ele for grande, ele não vai desviar, vai te agradecer, não é isso? Vai dizer, obrigado pai, obrigado mãe, porque o Senhor me instruiu, né? Ana também, ela levou Samuel para aos pés de quem? Aos pés de Deus. Ana ficava chorando, Senhor, me dá um filho. E quando ela teve, ela não guardou para si própria. Ela levou até Deus, olha, vai ficar no templo de Deus. E quando nós trazemos nossos filhos à igreja? Muitas vezes viemos sozinhos e os filhos ficam lá na igreja, ficam no computador, ficam na televisão. Aprendendo o quê? Coisa que não presta. E não trazemos os filhos para a nossa igreja. Né? É isso que acontece. Não devemos ter um amor extremo pelos nossos filhos. Uma história que relata na Bíblia, os irmãos acompanham aí, no livro de 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 10, mostra um amor de uma mãe que foi extremo. Samuel, capítulo 2 Samuel 21, capítulo 10 a 11. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado de que Rispa tinha feito, ele o agradeceu. Irmãos, por que isso aconteceu? Uma coisa teve errado lá em Israel. Então essa mãe falou, poxa, mataram meus filhos. Mesmo na morte, aquela mãe cuidou daqueles filhos dela. Não deixou que os animais ali, as aves de rapinas o comessem, os animais do campo os devorassem, né? Agora, esta mulher, ela era concubina de Saul, né? E ela teve esses filhos, mas aconteceu um problema, né? Que eles morreram, foram assassinados, né? A narrativa bíblica que fala de Rispa, seu comportamento, sua atitude, frente às muitas lutas que passou a vida, demonstra que tipo de mulher ela era. Esta mulher era. Então, ela morava no palácio, né? Seus filhos eram príncipes. Mas chegou no momento que Saul morreu na batalha, juntamente com seu filho Jonatas, né? E aquela mulher passou a passar por problemas. Agora, por que isso aconteceu? Porque houve um tempo de fome que perdurou por 3 anos e atingiu Israel durante a primeira metade do reinado de Davi. Acredita-se que esta calamidade aconteceu por causa de Saul e da sua casa sanguinária, desrespeitando a aliança que havia entre Israel e os gibeonitas, onde Israel deveria protegê-los. Saul matou a todos.
Os gibeonitas não eram israelitas, mas o restante dos amorreus que Saul perseguiu de dentro de Israel. Então o rei Davi consultou-os sobre como o grande mal que Saul causou a eles poderia ser reparado. Eles responderam que só a morte da descendência de Saul poderia amenizar o grande mal, e assim foi feito. Davi concordou em entregar a ele os 2 filhos de Rispa e os 5 filhos de Merabe, filha mais velha de Saul, que ela tivera Adriel. Os gibeonitas o condenaram à morte e penduraram seus corpos no santuário em Gibeá. Está vendo o que aconteceu com essa mulher? Os gibeonitas não, nós queremos que esses 7 filhos sejam mortos, para reparar o mal que Saul fez à nossa descendência. Então Davi, ele pensou, agora eu fiz um pacto com Jonatas, e os filhos dele, o que eu posso fazer? Então ele poupou, né? Um dos filhos de Jonas, que é Mefibosete, e poupou, e agora pode, então levou os outros 2, 7 filhos da descendência, 7 netos ali, 5 netos de Davi, 2 dos seus filhos, né? 5 netos de Saul e 2 filhos de Saul foram o quê? Foram condenados à morte. E os gibeonitas disseram, não, esse vai ser a única coisa que pode fazer, é matando esses filhos. Então enforcaram aqueles 2 filhos dela também. E esta mulher ficou, poxa, meus únicos filhos morreram, assassinados. E agora, o que eu faço? Então esta mulher, um coração partido de mãe, né, ter carregado com esses 9 meses no ventre, ter trabalhado com eles, conseguido ser homens valorosos, batalhadores, e ter que morrer assim, assassinado de uma forma cruel. Por que isso? Então ela, não, isso não pode acontecer comigo. Por que está acontecendo comigo agora? Primeiro mata Saul, morre todo mundo, e agora quero meus filhos assassinados também. Mas aquele amor extremo de mãe, ela foi lá e, não pode fazer isso. Então tirou os filhos e colocou lá, forrou um pano sobre a rocha e ficou lá vigiando aqueles filhos. As aves chegavam, ela enxotava elas, os animais chegavam também, eram enxotados. Vai embora, até que a colheita terminou. Então ela foi informada a Davi. Davi foi informado, olha, Rispa fez isso, mais aquilo. Davi se comoveu, irmãos. Então aí nós vemos o amor extremo de uma mãe, até na morte, ela foi proteger o quê? Os seus filhos. E nós estamos fazendo alguma coisa para proteger os nossos filhos? Né? Proteger do mundo aí fora, das concupiscências? Estamos fazendo o que o sábio Salomão disse, instrui o menino no caminho que você deve andar, quando for velho não se desviará dele. Irmãos, o inimigo está irado contra a igreja, e ele prejudicando a família. O interesse dele é prejudicar a família, porque prejudicando a família, os filhos são mais castigados, e a sociedade piora mais ainda, porque sai para a sociedade, em vez de sair cordeiros, sai monstros para a sociedade. E aí vão o quê? Assaltar, vai roubar, vai usar drogas, vai traficar. E a mãe fica temerosa, e agora? Quando mata um filho, é assassinado pelas drogas, a mãe fica, meu filho usava isso, mas eu não queria que ele morresse. Eu amo meu filho, para que ele foi morrer? Ele usava isso, tal coisa, e foi morto. Nunca aceito. O filho pode ser o que for. Pode ser a escória da sociedade. A mãe não aceita isso. Porque o coração o quê? O coração de mãe é diferente do coração de pai, não é isso? O pai é assim mais duro, né? Ele quer ser duro, mas por dentro ele se derrete também, né? Ele quer dar uma de machão, né? Ele não se solta. Mas a mãe o quê? A mãe se solta, né, irmãos? Então, acontece lá fora. Então o inimigo quer fazer isso. Quer destruir a família para que a sociedade fique o quê? Destruída também.
Porque na minha época, quando eu estudava, as professoras tinham autoridade sobre os alunos, hoje não tem. São as leis que vão fazendo para proteger as crianças, adolescentes, e acaba o quê? É prejudicando mais ainda. Não pode corrigir, não pode fazer isso, ó, não me bata que eu vou chamar a polícia. O que o pai pode fazer? O que a mãe pode fazer? Diante de uma sociedade corrupta, o que pode fazer? Então, se não for um cristão de verdade, as coisas vão o quê? Vão parar por água abaixo. Então é por isso que nós devemos firmar na palavra de Deus, né? Aqui estamos, temos nossos filhos aqui na igreja. Isso nós devemos agradecer a Deus, que senão eles estavam onde? Podia estar nas drogas, usando coisas ilícitas, assaltando, roubando, né? Mas nós, graças a Deus, estamos aqui. Por causa de quê? Do nosso amor, talvez não foi tão extremo como o amor aqui desta mulher, de proteger o filho desde a morte. Até na morte, ela o protegeu. Então, irmãos, é isso que nós devemos fazer, né? Então, Rispa tomou, né, um lugar, sentou lá e protegeu ali durante muito tempo, até cessar ali a colheita. E depois, aqueles homens foi sepultado. Rispa possuía como herança seus 2 filhos. Deles nasceram os netos, sua posteridade seria concretizada. Mas um dia, por ordem de Davi, seus filhos foram sacrificados, para que a maldição sobre Israel fosse extirpada. Você pode imaginar essa cena, né? Os homens chamavam Armoni e Mefibosete. E o outro tinha o mesmo nome, mas o outro foi poupado, né, que era filho de Jonatas. Sendo levados pelos guardas. E a mãe, vendo levando o filho, olha, vai ser enforcado. Imagina o desespero, né? Imagina o desespero daquela mãe, vendo o filho ser sentenciado à morte e assistir tudo ali. Imagine a dor que ela sentiu no coração, quase que ela se infartou, vamos dizer assim, né? Mas eles foram levados. A morte estava atravessando sua alma, mas Rispa decide enfrentá-la, não abandonando seus filhos no tempo que eles mais precisaram da presença da mãe no tempo da morte. A mãe estava ali, ó. Mas imagine, né, como acontece uma criança. Quando a criança chora, quem que ela chama? É a mãe, não é? Ela chama a mãe. A mãe que vai lá, quando ele está bebezinho, vai lá cobrir, né? Tem exceções, né? Tem exceções, né, meu primo? Tem exceções, né? Tem exceções. Então, vai lá e cobre a criança, dá mamadeira, troca. Tem as suas exceções também, mas são raras, né? E ali a criança chama a mãe. Mesmo quando ele está adulto, quando acontece um problema, ele clama pela mãe, não é isso? Porque a mãe dedicou mais tempo, né, para cuidar daquela criança. Né? E o pai vive trabalhando, e a mãe dedicou mais tempo. Então assim aconteceu com Rispa. Ela vendo ali seus filhos indo à morte atravessando a sua alma, mas ela não desistiu. Ela foi junto, né, ali. Essa forma de lidar com agruras da vida faz nos lembrar, né? Faz nos lembrar de Maria, mãe de Jesus. Quando muitos abandonaram, onde ela estava? Ela estava lá ao pé da cruz, né? Assim como fez Rispa. Estava vendo ali o filho sendo morto naquele momento. Ela fez o papel de mãe, não abandonou Cristo nem na morte. Ela ficou lá ao pé da cruz, olhando, né, a morte ali, atravessando também o seu peito, pondo ela se infartar, mas ela não arredou o pé, né, ficou ali. Né. Tem pessoas, né, eu tinha uma parente, né, que quando morria alguém da família, ela desmaiava, né? Ela pegava os cabelos e arrancava tudo, irmãos. Arrancava todos os cabelos. E desmaiava, dava problema. Tem pessoas assim. Mas Maria não ficou como? Tranquila, chorando e aquela dor por dentro ali, vendo o filho morrer, assim como aconteceu com Rispa. Agora, nunca desista de seus filhos. Eles precisam de você em todas as horas.
principalmente quando a vida apresenta suas dificuldades. O filho pode casar, né, pode ter filhos, mas ele sempre é o quê? Ele sempre é filho. Se acontecer um problema com ele, a mãe e o pai também tem que ajudar o fulano. Não é isso, Toninho? Tem que ajudar fulano, tem que ajudar cicrano, porque ele ainda é filho. Ele saiu da casa, foi morar em outro local, mas ele ainda é da família também. Então, os pais ajudam os filhos mesmo quando eles estão grandes. Como já tem filhos, já o pai dele já é avô, mesmo assim, ainda continua sendo filho, né? Ainda precisa de quê? De ajuda também. Ao ver seus filhos mortos, Rispa teve grande desespero. Tomou a decisão de não abandonar seus corpos, pois sabia que em pouco tempo seriam deslacerados pelas aves e pelas feras do campo. Ela pegou o seu pano de saco, montou vigília dia e noite, enxotando as bestas feras. Então imagine esta mulher ali, olha, passando dia sem tomar banho, sem alimentar direito, né? Fala, meu filho ali chorando, né? Talvez não tinha nem lágrimas mais, o tanto que ela chorou por causa do cis ali, ela ficou ali sobre a rocha vigiando, não vai devorar meu filho, ele vai ter que ter um enterro digno, porque ele é príncipe, ele foi filho do rei Saul, e agora as aves vão vir e vão comer ele, os animais do campo, de jeito nenhum. Então ela o quê? Ela não se afastou, né? E ficou ali protegendo os filhos. Então ela ficou ali débil, fraca, né? Sem alimentar direito, mas ela ali protegeu os seus filhos. Rispa é o símbolo da mãe amorosa, persistente, despojada, lutadora, que decide lutar até o extremo, movida pelo amor de mãe, que quando sente seus filhos arrancados de seus braços, decide lutar para protegê-los, mesmo na morte, não se deixando vencer, nem dando prazer às bestas feras. Isso aconteceu com Rispa. Nós vimos aí, pouco tempo agora, o julgamento do Bruno, que ao matar aquela mulher, imagina aquela mulher com a criança no colo, né? Ela tentando proteger. E o desejo das pessoas também era matar a criança também, né? Que se matando a criança não ia ter provas. E aí, imagine aquela mulher defendendo, não, meu filho não. E ela sabendo que iria morrer e nunca mais ia ver o filho. Ela protegendo ali, né? E talvez deve ter clamado, não mate o menino, né, irmãos? Não mate, deixa ele viver. E assim, ela protegeu também o filho até a morte. Assim também fez como Rispa, né? Não queria que as bestas feras o comessem. Assim fez aquela mulher, né? Segurou o filho, olha, não faça nada com o menino, né? Então, irmãos, é isso que nós devemos ter atitude, né? De proteger os nossos filhos, né? Sua atitude é um exemplo. Era como se dissesse, por vocês, meus filhos, jamais deixarei que as aves de rapina consumam seus corpos, ainda que estejam mortos. Quais são hoje as aves de rapinas que destroem nossa família, que destroem nossos filhos? Quais são? Vícios, né? Das drogas, prostituição, né? Namoros com qualquer um. Isso também destrói também a família, né? Vida libertina, rebeldia, más companhias. É a pior coisa também. Porque a Bíblia diz o que as más companhias, o que é que fazem? Corrompe os bons costumes. Aquilo que ensinamos em casa, os colegas, não vamos dizer amigos, né, que amigo é diferente. Os colegas tiram, olha, sua mãe falou isso, seu pai falou isso, que nada. Deixa isso para lá, vamos viver a vida. Você está jovem, você tem 15 anos, você é adolescente, agora você vai privar disso aí, né? Então, irmãos, as más companhias é um ferrugem, é uma traça, é um ácido muriático que vai corroendo tudo. Quando a pessoa se assusta, né, não vou dizer que nunca será tarde, né? Mas já está chegando ao final, né?
e para retornar, tornar tudo aquilo novamente, fazer aquele retorno para voltar às origens, né? Demora. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado com as companhias dos nossos filhos, os companheiros, né? Porque pode destruir, né, os costumes, os bons costumes que aprendemos aqui na igreja, ensinado pela palavra de Deus. Infelizmente, muitos pais abandonam seus filhos ainda vivos, deixando-os para serem dilacerados pelas bestas feras desta vida. Uma vergonha, mas ainda há tempo de mudança de comportamento, né? Ainda é tempo, né? Lógico que vai demorar um pouco, né? Mas deve fazer um retorno, né? Olhar onde errou e fazer ali o processo de retorno. Agora, as recompensas recebidas pelo amor, que deve ter? O ato de amor extremo de Rispa pelos seus filhos comove Davi. Davi fica comovido. Mas que ato maravilhoso. Nunca imaginaria que ele ia fazer isso, né? Então Davi manda buscar, olha, vai lá, tira os corpos deles lá do madeiro e traz aqui. E o que eles fizeram? O que Davi fez? Então vai lá, pega os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, e vamos dar para ele um enterro digno. E eles foram sepultados juntamente na sepultura de Quis, né? Que era o avô deles. E os ossos de Saul também, juntamente com o seu pai Quis. Então teve o quê? Um enterro digno, né? Esta mãe desta mulher que foi assassinada, ela está ansiosa. Olha, eu quero que encontre os ossos da minha filha. Não é isso? Ela está ansiosa por isso. Para quê? Para que eu dou para ela o quê? O enterro digno, né? A mãe está aflita, sabe que morreu, mas não vê o corpo. Eu quero que encontre os ossos. Eu quero dar para ela o quê? Um enterro digno também. Assim como Davi fez. Buscou lá e teve um sepultamento com honras de príncipes, aqueles homens. E foram sepultados na sepultura de Quis, seu avô, juntamente com Saul. Mas depois disso, o que aconteceu? Veio a chuva de bênção sobre a terra. Porque a maldição de Deus estava ali porque Saul destruiu tudo. E veio ali a chuva. E a terra ali foi abençoada, né? Agora, com isso tem a ver conosco hoje, né? O amor de Deus por nós é extremo também. O amor de Deus por nós é extremo. Está escrito em João 13, capítulo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, os que estavam no mundo, amou o que? Até o fim. Deus amou até a morte. Então isso também é um amor extremo que Deus tem para conosco, né? Nós estamos também como mortos em pecados, dilacerados, né? Enforcados, mas Jesus amou o quê? Até o fim, né? O amor de Deus por seus filhos é semelhante ao de Rispa, que é levado ao extremo, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos no capítulo 5, versículo 8. O Filho unigênito do Pai foi crucificado por amor dos pecadores. Jesus morreu para que a terra fosse abençoada com salvação. Jesus é a própria água viva que desceu dos céus para trazer vida à humanidade. Então é isso que vem dando exemplo desse amor extremo desta mulher, o amor de Deus para conosco, né? Na maioria das vezes nós não entendemos os desígnios de Deus. Por que aqueles rapazes tiveram que morrer? Ter ser sacrificados de forma tão desumana? Será que não teria outro jeito? Nós vemos que não foi Davi que consultou ao Senhor, né? Não foi Davi. Davi não consultou. Foram os gibeonitas que chegaram e deram o quê? Deram a ideia para ele, né? Então ele acatou. Então vamos matar. Vamos matar esses homens. Porque o sacrifício de Jesus foi tão duro. Hoje sabemos que havia propósito por detrás desses acontecimentos. E mesmo em grande tristeza,
o amor pode ser exaltado e conhecido. Muitas lições puderam ser tiradas deles e atitudes puderam ser reexaminadas. A nação de Israel pôde contemplar até que ponto o amor de uma mãe pode ser pode ser medido. E as nações puderam conhecer o amor sem igual de Deus por essa humanidade na morte salvadora de Jesus. Então, esses são os acontecimentos. E por que isso aconteceu? As pessoas tiveram, olha, que amor tão grande. E as pessoas, aqueles que talvez não tinham amor assim pela sua mãe, eles passaram a reconhecer, né? Passaram a reconhecer a mãe, né? Como um presente de Deus, né? A Lar Adventista, na página 32, diz o seguinte: o lar em que os membros são polidos, cristãos corteses, exerce vasta influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados conseguidos por um lar assim e seguirão o exemplo dado, guardando por sua vez o lar contra as influências satânicas. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus domina. Sob o poder da graça divina, esse lar se torna um lugar refrigerante para os enfraquecidos, fadigados e peregrinos, mediante vigilância no dominar-se. Impede-se que o próprio eu se afirme, formam-se hábitos corretos, a cuidadoso reconhecimento dos direitos alheios. A fé que opera por amor e purifica a alma serve de leme, presidindo a toda a família. Sob a santificada influência de tal lar, o princípio da fraternidade estabelecido na palavra de Deus é mais amplamente reconhecido e obedecido. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões em que se possam pregar. Uma família assim dá prova de que os pais foram bem-sucedidos no seguir as instruções de Deus e de seus filhos. Os servirão na igreja. Sua influência aumenta, pois à medida que o comunicam, recebem para tornar a comunicar. O pai e a mãe encontram auxiliares nos filhos, os quais transmitem aos outros as instruções recebidas no lar. A vizinhança deles é beneficiada, pois com isto se enriqueceu para o tempo e a eternidade. Toda a família se acha empenhada no serviço do mestre, e pelo seu piedoso exemplo, são outros inspirados a serem fiéis e leais a Deus no trato com seu rebanho, seu lindo rebanho. Está vendo, irmãos, que parágrafo bonito? Nós estamos fazendo assim? Os nossos filhos são exemplo para as outras pessoas, outros filhos? Né? Está sendo uma carta aberta que todos possam ler? Né? Nós devemos ter cuidado com isso, né? Que uma pessoa dizer, olha, aquela família é crente, Deus me livre dessa igreja. Né? Agora quando diz, olha, aquela família adventista, que exemplo que eles dão para a gente. Então nós devemos ouvir isso, irmãos. Não é bajulação, é a coisa correta que a pessoa está dizendo. Né? Agora, se nós estamos enquadrados nisso aqui, ensinando aos filhos, eu quero uma luz lá fora. Agora, se no nosso lar estamos fazendo o contrário, estamos perdidos. Porque se o filho foi nos deste o filho, desde criancinha, né, a página branca, vamos colocando ali a vida dele, vamos escrevendo. E se ele se perder? Né, será que vamos ser salvos? Não sei. Fica essa pergunta no ar, só Deus responderá no futuro. Amém.